Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse privilégio, Senhor, que nós temos de retornar às nossas reuniões. E o desejo do nosso coração, Senhor, é que cada vez que nós estivermos reunidos no nome do Teu Filho, que o Senhor nos conceda a realidade espiritual do que realmente significa estarmos reunidos em nome de Jesus. Queremos conhecê-lo, queremos aprender dele, queremos tocar a presença dele. Mas também queremos te conhecer, Pai, de uma maneira nova, viva, graciosa, eficaz. Queremos que o Senhor tenha a liberdade, Senhor, de nos ensinar a Cristo, de nos transformar naqueles filhos que o Senhor deseja ter e de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas e confiamos que o Senhor é fiel para nos suprir em todas as nossas necessidades. A nossa saúde, Senhor, está nas Tuas mãos, a nossa vida está nas Tuas mãos, e todas as outras coisas também estão nas Tuas mãos. Nós descansamos no fato de que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. E somos gratos a Ti, Senhor, por esse privilégio de pertencer a Ti e de termos irmãos para termos comunhão. Então, Senhor, por graça, estreita nossos laços, por graça, nos ajuda a desfrutarmos daquela comunhão gloriosa que há na Trindade, que nós possamos experimentar isso juntos. E abre a Tua palavra, Senhor, para nos disciplinar, para nos educar, para nos ensinar. E juntamente com ela, através do Teu Espírito, nos capacita, Senhor, a sermos transformados de glória em glória na própria imagem do Teu Filho, para que o propósito do Evangelho seja cumprido em nós e entre nós. Nós queremos te agradecer por aqueles irmãos, aquelas irmãs que não estão aqui hoje, mas que também estarão conosco. E que o Senhor realmente tenha essa liberdade de trazer aqueles que o Senhor quer trazer. E o Senhor também nos ajude, Senhor, a perseverar, a valorizar, a aproveitar tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos te louvar nessa tarde, te agradecer, engrandecer o Teu nome. Confiamos. Vamos abrir a palavra. Nós vamos tomar 2 textos do Evangelho de João como base hoje, ainda que talvez a gente leia outros. Mas vamos abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 18. 18 não, capítulo 13, primeiro. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas o Evangelho de João, ele, claro que existem outras divisões, mas ele pode ser dividido em 3 partes, olhando para o seguinte ângulo, sabe? Do versículo 1 do capítulo 1 até o capítulo 7, colocando a ênfase na palavra vida. E é legal, né, que se fosse em inglês, né, era life, né? É vida. E aí do capítulo 8 até o capítulo 12, a palavra que destaca é a palavra luz, light. Life, light. Né? Vida, luz. E do capítulo 13 até o último capítulo, a palavra é amor. Ou seja, life, light, love. Muito legal, né? Muito legal. Mas no grego é zoe, para vida, phos, para luz, e ágape, para amor. São essas 3 palavras gregas. Do 1 ao 7, vida. Do 8 ao 13, luz. E do 13, 22, amor. Então a gente vê que o Senhor, ele nos apresenta a vida, a ênfase da vida está no capítulo 4, quando o Senhor se revela para a samaritana. E lá João ele vai escrever assim, ó: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, quando ele vai falar de vida, ele está falando da vida zoe. Ou seja, a vida que vem a nós pela fé na palavra. A vida que nós recebemos quando nós cremos no Senhor, quando nós nascemos de novo. Que é diferente da vida biótica, ou mesmo da vida psique. Porque a vida psique é a vida da alma.
A vida biótica é a vida do corpo, né, da natureza. E a vida espiritual é aquilo que nós recebemos pela palavra e é gerado dentro de nós uma outra vida. Essa é a vida eterna. É essa, a vida espiritual, que o homem perdeu lá no Éden quando ele pecou e que nós recebemos de volta quando nós nos entregamos para o Senhor. Então, ele fala assim, ó, Deus é espírito. Ou seja, para que nós tenhamos condições de se relacionar com ele de maneira genuína, nós também precisamos que o nosso espírito tenha vida. Porque morto espiritualmente, tudo que a gente tem é esse relacionamento de alma. Por isso que a Bíblia, quando ela fala assim, ó, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, a palavra que foi traduzida na nossa língua por natural é o homem psíquico, ou seja, o homem que vive pela alma. Ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele vive pelas emoções, pelo sentir, pelo arrepiar, e isso não é espiritual, é natural. E por falta de conhecimento, a maioria da cristandade hoje, ela acha que pode servir a Deus nessa base, sabe, sentimental. E é isso que tem se oferecido, né? Esses cultos emocionais, muita lágrima, muito suor, muita emoção, mas isso, você não é esse o caminho para você tocar Deus, entende? Você precisa de uma vida espiritual para você tocar Deus. Porque Deus é espírito, então espírito se relaciona com espírito. Alma com alma, espírito com espírito. E então essa primeira parte, ela começa com, vamos dizer assim, ela começa com o nascer do espírito. E ela termina esse assunto lá no capítulo 7, quando o Senhor Jesus fala assim, ó, vamos ler lá o texto? João capítulo 7, versículo 38 e 39. Lindo isso, né? Então ele conclui assim, falando que todo aquele que cresce no Senhor teria fluindo do seu interior, ou seja, o seu espírito vivificado receberia de Deus mesmo vida e jorraria de dentro para fora. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E ele conclui essa parte que fala de vida aqui. E aí, né, já no capítulo 8, a gente já vai encontrar aqui no versículo 12, essa palavra, ó. Falou depois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, João 8, 12. Então, é claro que esse assunto da luz está desde o capítulo 1, nós vimos falar de luz. Mas aqui a ênfase é a luz. E, de certa forma, ele vai nos abrir um entendimento aqui muito grande nesses capítulos de quem nós somos. Ou seja, a luz da vida, quando ela brilha dentro de nós, então a gente consegue realmente fazer uma leitura de quem nós somos. Antes da luz raiar, vou usar esse termo, sabe? A gente se acha muito bom, muito importante, muito sábio, muito preparado, mas aí quando a luz chega, aí a gente vê que não é nada disso. Que na verdade a gente é muito sujo, muito caído, muito fraco, muito incapaz, e que a gente realmente precisa, né, de um milagre a cada dia para poder viver e agradar a Deus. Então, esses capítulos da luz, ele vai mostrar esse aspecto importantíssimo, que é o que nós estamos estudando nesses dias, sobre o discipulado. Porque o discipulado é exatamente isso, sabe? Aquele que nasceu de Deus, que creu no Evangelho, que recebeu o Senhor, ele tem a vida eterna. E isso é um presente da graça de Deus. Mas quando o Senhor vai falar do discipulado, ele fala assim, ó, se alguém quer ser meu discípulo, ó, se alguém quer. Ele não fala assim, ó, porque você nasceu de novo, automaticamente você é meu discípulo. Não, ele fala assim, ó, se alguém quer ser meu discípulo. E aí ele coloca algumas coordenadas para isso, né? E a temática que a gente tem estudado é discipulado a Cristo, né? E nós temos olhado para a vida de Pedro apenas como um padrão do que é o homem, para a gente conhecer um pouco mais dessas virtudes do discipulado. Mas aqui mesmo, no capítulo 8,
se a gente lê o versículo 31, lê para nós, Emília, o 30, o 31 e o 32. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Vou continuar lendo, lê até o 36. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Tá bom. Então, aqui, nesse capítulo 8, ele vai apresentar essa verdade tão maravilhosa a quem? Então o texto diz assim, ó, a judeus que haviam crido nele. Agora, é interessante isso, porque essa palavra criam aqui no versículo 31 não é a palavra normal que a gente tem na Bíblia para crer. A palavra normal que a gente tem para crer na Bíblia, ela vem com uma preposição, que é o eis, que significa para dentro, e é pisteuo. Então, eis pisteuo está traduzido na nossa Bíblia, nele crer, ou nele creram. Eis pisteuo. A palavra aqui, no grego, é peristeukotas. Está ali o pisteu, mas tem um peri antes e o kotas na frente. E o que significa isso, né? Isso significa você fazer uma profissão externa de crença. Ou, tipo, aquilo te chamar a atenção e você querer ouvir aquilo um pouco mais. Ou seja, eu começo a contar uma história aqui, você... Entendeu? De certa forma, isso não significa crer para dentro. Significa que aquilo te chamou a atenção e você, externamente falando, você está se comportando como alguém que está acreditando naquilo que você está ouvindo. É um pouco diferente daquele crer para a vida eterna. Então o Senhor prega, e aquela pregação produz isso nesses judeus. Eles são atraídos pela palavra. E eles vêm ao Senhor, porque eles querem mais. Então o Senhor fala assim para eles: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então aqui também ele coloca uma base para ser discípulo. Ou seja, para você ser um discípulo de verdade, você precisa permanecer na minha palavra. E aí ele traz essa luz tão grande, ele fala assim, e então conhecereis a verdade. Ou seja, permanecendo na palavra, você vai passar por um estágio que se chama conhecimento da verdade. Então nós podemos dizer assim, né, de maneira bastante simples e resumida, que o nosso Pai, ele tem um homem, um ser humano, que é exatamente aquilo que ele planejou. Esse ser humano não somos nós. É Jesus. É o filho dele, o unigênito dele. Ele é exatamente aquilo que ele desejou ter. Então, quando nós nos aproximamos pela palavra, né, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós começamos a de fato saber quem ele é, aí nós vimos quem nós somos. Aí, quando a gente vê exatamente quem ele é, aí a gente consegue enxergar quem nós somos, à luz de quem ele é. Sabe, porque esse conhecimento que a gente tem, a nossa luz própria, ou olhando a nossa volta, é trevas comparado com o conhecimento do que é o homem, à luz do testemunho de Jesus Cristo. Por isso que é muito importante esse conhecimento do Senhor Jesus. E então ele começa com esses judeus a falar isso, sobre a importância deles serem libertos. Ou seja, de certa maneira o Senhor está dizendo para eles que eles são escravos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso ofendeu-os, porque eles dizem assim, nós nunca fomos escravos de ninguém. Né? Agora, se você estudar a história dos hebreus, você vai descobrir um cativeiro, 2 cativeiros, 3 cativeiros, 4 cativeiros. Você perde a conta de quanto eles foram escravos. Mas o homem é assim. Né? O homem, ele fuma 20 anos e ele fala assim, a hora que eu quiser largar, eu largo. Ele não entende que ele é um escravo daquilo. Né?
Talvez ele só vai compreender quanto ele é escravo daquilo o dia que ele falar assim, ó, né, eu tô com câncer, eu não posso fumar mais. Aí ele descobre que ele prefere morrer do que largar aquilo. Então, é assim que o homem é escravo. Mas o homem não consegue enxergar. Então o Senhor, ele vai dizer, né? Ele vai dizer, todo aquele que pratica o pecado é um escravo do pecado. E aí ele usa no verso 35, ele traz uma luz tão grande para a nossa vida, sabe? Que ele fala assim, ó, ora, o escravo, né? Nossa tradução está sempre o servo, né? Mas no original é o escravo, tá? O escravo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Ou seja, ele está falando aqui que todo escravo é transitório. Ele vive numa casa, ele habita num lugar, mas ele é passageiro. O dia que ele não servir mais, ele é simplesmente substituído. E a vida do pecador, quando nós vivemos aqui no mundo como pecador, nós vivemos esse tipo de vida, sabe? A gente não vive vida de filho de Deus, a gente vive vida de escravo. Então, né, o ser humano ele costuma dizer assim, ó, eu vou morrer mesmo, então eu vou fazer isso. Ou então ele fala assim, ó, eu não vou fazer isso porque se eu fizer eu vou morrer. Ou seja, é tudo transitório, tudo por causa da morte. É o medo da morte. Assim, é basicamente o medo da morte que leva o homem a viver essa vida de pecador. Agora, um filho, ele sabe que enquanto ele estiver ali, aquela casa dele, ele nunca é transitório. O filho é sempre filho. O filho, mesmo quando ele não consegue fazer mais nada, ele continua sendo filho, né? Então você tem um filho, e vamos dizer assim que ele é um filho deficiente, entendeu? E você vai servir ele, você vai cuidar dele, você vai tratar dele, você vai suprir ele, você vai manter ele no quarto. Por quanto tempo? Tempo que ele viver. É filho. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, quando ele fala assim, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é claro que a gente pega isso aqui emprestado para pregar o Evangelho, né? Então ele fala assim, ó, Jesus, isso aqui é Jesus. Então se Jesus te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Mas a essência aqui não é essa. A essência é, sabe, se você perde essa natureza de escravo, se é possível arrancar de dentro de você essa natureza de escravo e colocar dentro de você uma natureza de filho, então você está livre. Porque é essa natureza de filho, essa certeza da vida eterna, esse saber quem você é à luz de Deus, que te liberta de verdade do pecado. Entende isso? Porque libertação do pecado não quer dizer impecabilidade. Libertação do pecado quer dizer você dizer assim, ó, eu não preciso mais disso. Isso que é a libertação do pecado. Eu não preciso mais disso. Por que você não precisa mais? Porque agora você tem a vida eterna. Entendeu? Você já não vive mais esse negócio, ó, eu vou fazer isso porque eu vou morrer mesmo. Ou eu não vou fazer isso senão eu vou morrer. Você agora tem a vida eterna. Você é um filho de Deus. Então agora você vive a vida de filho de Deus. Você tem o descanso de filho de Deus. E porque você é filho de Deus, você fala assim, ó, não quero isso aqui. Desagrada a meu pai. Ou seja, é uma postura de filho. De filho. Então o Senhor está dizendo assim, muito mais do que você saber o certo e errado, é você ter uma natureza de filho. Ou seja, um filho maduro, que sabe quem é o pai, que sabe qual é a vontade do pai, que sabe qual é o propósito da vida dele, que sabe para que ele está aqui. Um filho maduro, ele é livre. De verdade livre. Mas o escravo não. O escravo, ele está sempre precisando fazer aquilo para mostrar serviço, para ser agradável. Então o Senhor faz essa analogia, colocando de um lado o escravo e de outro lado o filho. E ele vai dizer assim, ó, o escravo é transitório, o filho não. Então é muito importante esse ensino. Aqui o Senhor está trazendo luz para eles, porque eles se firmavam na vaga ideia de que pelo fato deles serem descendentes sanguíneos de Abraão, eles eram filhos de Deus. E o Senhor está mostrando para eles que não tem nada disso, que eles precisavam nascer de novo para eles serem feitos filhos de Deus. E enquanto isso não acontecesse, eles continuavam na escravidão, porque Abraão nasceu de novo, eles não. Então o Senhor fala assim, ó, Abraão jamais pensaria em me matar.
que nem vocês estão pensando agora, só porque eu bati de frente com o pensamento de vocês. Ou seja, esse assunto aqui de João 8, olha só como é que ele termina. Vamos lá, versículo 59. Então pegaram em pedras para lhe atirar. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Podemos dizer assim que a luz foi tão grande que eles não suportaram. A luz foi tão grande que eles não suportaram, porque eles rejeitaram. Você vê no começo, tão bonitinho, né? Muitos judeus creram nele. Ou seja, aí quando o Senhor chama eles para a luz, eles querem apedrejar o Senhor, porque a verdade que veio para libertá-los, eles não conseguiram receber elas, porque eles estavam cheios deles mesmos. Bom, mas eu só queria mostrar isso aqui para vocês compreenderem um pouquinho que o caminho do discipulado vai produzir a mesma coisa em nós. E aí, então, quando a gente chega no capítulo 13, do capítulo 13 em diante, a palavra-chave é amor. Então, o capítulo 13 ele começa assim, ó. Lê para nós o versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o assunto. Amor, o caminho do amor. E quando a gente chega no último capítulo, nós vamos ter aqui no versículo 15. Versículo 15. Nós temos o Senhor, né, conversando com Pedro. E diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ou seja, aqui nós temos a conclusão desse caminho do amor. Então, como eu estava falando para vocês lá no começo, né, João 4 diz: Deus é vida, Deus é espírito. E depois nós vamos ter um outro texto onde Paulo diz: Deus é luz. E nós temos um outro texto lá em 1 João, se eu não me engano, no capítulo 4, que João também vai dizer assim, ó: Deus é amor. Deus é vida, Deus é luz, Deus é amor. E nós vamos encontrar nos escritos de Paulo a seguinte frase: andai em espírito. Ó, né? O caminho da vida, Deus é espírito, agora andai em espírito. Ou seja, o Senhor ele não deseja apenas que nós conheçamos o que é o caminho da vida, ou que nós venhamos a saber que Deus é espírito, mas a palavra de Deus vai dizer assim, ó, andai em espírito. Paulo vai dizer isso algumas vezes, andai em espírito. Aí nós temos lá, né, o caminho da luz, Deus é luz, e nós vamos encontrar João, lá na sua primeira epístola, dizendo assim, ó, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, andai na luz. Existe o caminho da luz, Deus é a luz, e a nossa responsabilidade como filhos de Deus é andar na luz. E a questão do amor, nós temos a mesma situação. Nós temos um texto na palavra que diz, andai em amor. Então, Deus é amor, tem o caminho do amor, andai em amor. Sabe, essas realidades resumem aquilo que deve ser o Evangelho em nós. Então, nós precisamos conhecer Deus como vida, luz e amor. Nós precisamos conhecer o caminho da vida, o caminho da luz e o caminho do amor. E nós precisamos andar no Espírito, andar na luz e andar no amor. Isso resume o que significa a vida cristã. Onde está o grande erro da cristandade? É que a gente começa com vida, só toca nesse assunto e quer obrigar os irmãos a produzir amor. Entende? Sem passar pela luz, não tem amor.
Vamos fazer uma comparação aqui com a natureza. É como aquela plantinha que nasce aqui na terra, né? Você joga a semente na terra, enterra ela e coloca água, né, lá. Tudo bem. A água é parte da vida, mas não é só a água que gera vida. Se não tiver luz, nasce, não cresce, não dá fruto. Entende como é importante esses três aspectos? Vida, luz, amor. Vida, luz, amor. Então nós podemos dizer assim, o que é o amor? O amor é o fruto que Deus busca nos seus filhos. Ele não busca isso no mundo, ele busca nos seus filhos. Agora, para que a gente seja cheio de amor, a gente primeiro precisa ser cheio de vida, a gente precisa ser cheio de luz, para que a gente seja cheio de amor. Ou seja, há um caminho, não é algo que é produzido em nós, há um caminho. Então, por isso é de fundamental importância da vida cristã o discipulado a Cristo. É o discipulado a Cristo que vai nos deixar parecido com Ele. É o discipulado a Cristo que vai nos limpar e que vai nos oferecer essa luz que a gente precisa para a gente ser semelhante a Ele, ser frutífero. Então, na vida de Pedro, nós temos visto aspectos desse discipulado. E hoje, como uma palavra assim introdutória com os irmãos, né, e já entrando no assunto, eu gostaria de tratar de duas fogueiras ou duas noites distintas que nós temos na vida do Pedro, que são fundamental para que a luz realmente atinja os seus objetivos na vida dele. Então, lá no capítulo 13 de João, nós vamos ter um versículo, João, capítulo 13, versículo 30, a última parte do versículo 30. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. E era noite. Então aqui nós temos a primeira noite. Essa noite, ela começa lá naquela reunião da ceia, e ela termina quando o nosso Senhor é entregue a Pilatos. Essa noite. Ou seja, o Senhor vai para o Getsêmani, o Senhor, né, o Senhor vai para o Getsêmani, o Senhor é entregue aos soldados, o Senhor vai para a casa de Anás, para a casa de Caifás. Então, quando o dia começa a amanhecer, ele é levado a Pilatos. Então, essa nós chamamos de a noite do Senhor. Ela começa aqui. Então, tem esse detalhe aqui, e era noite. Mas a gente tem algumas outras palavras, lá no capítulo 18, que é o texto que a gente vai começar a ler o assunto, onde você vai descobrir que realmente era noite. João, capítulo 18. Vamos começar a leitura do versículo 15 e vamos ler até o versículo 18. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: "Você também não é um dos discípulos deste homem?" E ele respondeu: "Não, não sou." Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Esse texto ele é magnífico, sabe? E João ele vai dar esse detalhe sobre a fogueira. No original, a palavra significa um braseiro aceso. Um braseiro aceso. Então, naquela noite, nós podemos dizer assim que havia um lugar, naquela noite fria, que tinha um braseiro aceso. E foi ali, em volta daquele braseiro aceso, que Pedro caiu. Agora, quem é Pedro? Pedro é aquele discípulo, como nós temos estudamos quase o ano todo, ano passado, né? É aquele discípulo que quando o Senhor encontrou ele, falou assim, ó, eu farei de você um pescador de homens. Quem é Pedro? Pedro é aquele homem, não fala que Pedro não era crente, não, porque Pedro é aquele homem que fala assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem era Pedro? Pedro era aquele que fala assim, ó, quando todos vão embora,
O Senhor fala assim, vocês não querem ir embora também? Pedro é aquele que toma a frente e fala assim, ó, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, vamos dizer assim, qualquer homem natural que estudar a vida de Pedro vai dizer assim, ó, está aqui um líder por natureza. Esse é o grande líder que o Senhor preparou para cuidar do seu rebanho. Esse é o cara, esse é o Pedro. Porque ele é espontâneo, você não vai encontrar isso em Mateus, você não vai encontrar isso em André, você não vai encontrar isso em Tiago, você vai ver Pedro. Ele sempre é aquele que toma a frente, algumas vezes acertadamente, outras não. Mas ele é aquele que vai falar assim, Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio? Sim, ele é o cara que vai fazer isso, né? Ele é o nosso representante. Então, o que o Senhor precisa fazer com ele? Antes de poder usá-lo como o Senhor queria, o Senhor precisa esvaziá-lo dele mesmo. O que o Senhor queria tirar de Pedro e o que o Senhor deseja tirar de nós são coisas que não servem para a gente servir ele. Serve para o mundo, mas não serve para a gente servir ele. Então o Senhor precisava fazer isso com Pedro. Mas quando o Senhor fala para Pedro, assim, ó, Pedro, você não está preparado, ele é capaz de dizer assim, ó, o senhor está louco? O senhor está maluco? Né? Eu vou falar uma coisa para o Senhor, ainda que todos te neguem, eu não. Então, sim, ele é ousado, ele é autoconfiante. Mas por que ele faz tudo isso? Nós podemos dizer assim, ó, porque como nós, ele não se conhece ainda. O Senhor conhece ele. E o Senhor chamou ele daquele jeito, sabe? E é importante a gente entender isso, sabe? Porque a nossa grande dificuldade quando a gente vê quem a gente é que a gente fala assim, ó, eu não sirvo para isso. É assim que a gente faz. Quando a gente vê de fato quem a gente fala assim, ó, o Senhor errou. Deus errou. Eu não sou a pessoa certa para isso. Né? Mas Deus, ele nunca erra. A gente precisa compreender isso, que Deus, quando ele chamou, está escrito isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele fala assim, ó, que o Senhor escolheu as coisas vis desse mundo para confundir as sábias. O Senhor escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. O Senhor escolheu as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Do que você acha que Paulo está falando? Exatamente. O Senhor está falando de nós. Exatamente, o Senhor está falando de nós. Ou seja, o Senhor não foi chamar, o Senhor não pode, ele fala exatamente isso. Fala assim, ó, vede que não são os grandes sábios desse mundo, não são os grandes nobres desse mundo, nem muitos os poderosos desse mundo, mas Deus escolheu. E aí ele vai falar das coisas fracas, as coisas vis e as desprezíveis, para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Ó, eu sou o cara. Né? Então Pedro precisava passar por esse crivo para que ele mesmo pudesse dizer assim, ó, eu não sou o cara. Né? O cara é ele. Então uma vez meu irmão falou o seguinte, e eu gostei muito dessa fala do irmão, sabe? Ele disse que se a gente pudesse agora, sabe, montar numa nave aqui e descer lá no inferno, e fazer uma entrevista com um dos moradores daquele lugar de condenação, e ele fala assim, o que aconteceu para você vir aqui? Então essa pessoa ia bater no peito e ia falar assim, ó, eu sou o culpado. Eu estou aqui porque eu sou o culpado. Eu fiz por merecer. Agora, se você pudesse pegar essa mesma nave e ir lá no paraíso, onde está lá os santos aguardando, ou, sabe, na presença do Senhor, e você encontrasse lá qualquer cidadão lá, e pudesse fazer a mesma entrevista com ele, e você ia falar assim, escuta, mas o que você fez para você vir parar aqui? Então ele ia apontar para o centro, ia falar assim, ó, ele, eu não mereço, foi ele, entende? Essa é a grande diferença entre a condenação e a salvação, porque o homem, ele vai para a perdição, porque ele rejeita o Salvador, ele acha que ele pode viver sem Deus, ele acha que ele consegue fazer um caminho bom, e aí é onde a gente se perde. Né? Agora, quando o homem vê que não dá para ele,
e ele se rende ao Senhor, o Senhor toma aquilo que não presta e transforma naquilo que ele quer. Ele mesmo faz, para a glória dele. Então Pedro é um desses que está nesse processo, e agora o Senhor precisa jogar luz. Então, como ele bate de frente com o Senhor vai falar para ele, olha, você vai me negar 3 vezes. Mas tem um detalhe, que está lá em Lucas, deixa eu achar o texto aqui, Lucas capítulo 22, vou fazer a leitura assim, um pouco mais de complemento para vocês pegarem, tá? Versículo 23 e 24. Começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Lê também o 31, o 32 e o 33. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Você viu? Então, quando eles estão naquela contenda, querendo saber quem era o maior, quem era o mais especial, quem era o top da galáxia, quem era o primeiro, o Senhor dá uma palavra de amor para eles. O Senhor fala assim, no meu reino não vai ser assim. Não vai ter esse tipo de liderança. A liderança no meu reino será feita de servos. Então, aquele que quiser ser o maior, vai lá e serve o outro. Então, eu penso que isso deve ter apertado eles, pressionado eles, sabe? Mas o Senhor fala com muita alegria, o Senhor fala assim, vocês são meus, né? E eu destino, no versículo 29, ele fala assim, eu destino o reino a vocês, como meu pai destinou a mim, eu destino a vocês. E então, diante dessa palavra de encorajamento, né, exortação e encorajamento, então o Senhor vira para Simão e fala assim, Simão, e agora a gente tem que prestar atenção nisso, sabe? Porque aqui nós temos 2 chamados, o Senhor chama 2 vezes. Existe isso 8 vezes na Bíblia. 8 vezes. Existe, eu vou tentar aqui, talvez eu não consiga, tá? Mas existe, o primeiro é Abraão. E isso acontece lá em Gênesis capítulo 22. E o Senhor ali, ele está chamando Abraão para algo além do que Abraão esperava. Está chamando Abraão para a vida de ressurreição. Aí depois, a gente tem Jacó, que por causa da tragédia de Abraão e Isaac ter descido ao Egito, Jacó não desceu sem antes consultar o Senhor. Então o Senhor vai falar para ele, pode descer, mas o Senhor fala assim, Jacó, que o Senhor está chamando ele para um caminho mais alto, né, daquilo que ele compreendia. Aí depois, se eu não me engano, o terceiro é Samuel, que é do período em que a palavra de Deus estava escassa, e o Senhor vai e se revela a Samuel. Então, você tem Samuel. Aí depois, o quarto duplo chamamento, se eu não me engano, o quarto duplo chamamento é Marta. Está lá em Lucas. Quando Marta está lá servindo a Deus, o Senhor chama ela, fala assim, tem algo melhor do que o que você está fazendo. O Senhor te chamou para algo superior. O que você está fazendo é bom, mas o Senhor chamou você para algo superior. Né? E então, nós temos Simão, aqui. Depois nós temos, quando Paulo é ganho lá no caminho de Damasco, Saulo, porque me persegues. E nós temos lá em Mateus 23 um chamado coletivo. Jerusalém. Quantas vezes eu quis cuidar dos teus filhos, como a galinha cuida dos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então são duplos chamamentos. E é muito importante a gente estudar esse tema, porque a gente vê muita riqueza em todas essas passagens, sabe? Importante para a nossa vida. Como o Senhor nos chama de uma base para outra, muito mais ampla. Então aqui o Senhor fala isso para ele. Só que olha só, que nós temos aqui algo que aparentemente é negativo. Que ele fala assim, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo.
como isso aconteceu? O que aconteceu para Satanás pedir? Então, esse é um assunto difícil da gente tratar, tá? Mas o entendimento que eu tenho sobre isso é o seguinte, é que nós mesmo damos legalidade para que o próprio inimigo das nossas almas toque em algumas áreas da nossa vida. Nós mesmos damos legalidade. Se a gente não dá essas legalidades, ele não pode tocar. Mas a gente mesmo dá. Entendeu? Com pecados ocultos, com soberba, com situações que a gente, por exemplo, Pedro bateu de frente com a palavra. A palavra dizia, ferirei o pastor, o rebanho dispersará. Isso é o que a palavra disse. Mas Pedro falou assim, ó, eu não. Então, pensa que quando ele falou assim, eu não, ou seja, a autoconfiança dele proveu esse tipo de ferramenta hostil, chamado Satanás, que é uma ferramenta hostil. Satanás é hostil. A gente estuda a Bíblia, a gente vê, por exemplo, Deus falando mal da Babilônia. Está lá em Isaías isso, Isaías 49, Deus falando mal da Babilônia. Deus falando que vai vingar a Babilônia. E aí ele fala assim, ó, porque eu chamei a Babilônia para disciplinar o meu filho Israel, mas eles foram além, eles foram muito além daquilo que eu permiti que eles fizessem. Ou seja, o Senhor chamou a Babilônia para disciplinar Israel, mas a Babilônia foi hostil demais. Satanás é muito pior que a Babilônia. Então, quando a gente dá uma legalidade para o inimigo atuar em alguma área da nossa vida, ele sempre vai atuar com muita hostilidade. Então, podemos dizer assim, ó, a autoconfiança de Pedro foi como uma... Qual que é o nome, gente? Eu esqueci. Quando a gente dá uma procuração, é procuração, né? Foi como se ele desse uma procuração para que o inimigo pudesse vir e cirandá-lo como trigo. Cirandá-lo como trigo. Então, por exemplo, isso acontece com Jó. Lá no livro de Jó, a gente vê que quando Satanás comparece diante de Deus, o Senhor fala assim, ó, tem visto meu servo Jó? Né? Ou seja, Jó tem um testemunho lá diante de Deus. E aí Satanás fala assim, ó, ah, claro, o Senhor não deixa ele passar dificuldade, até eu. Né? Desse jeito, até eu. O Senhor cerca ele, ninguém toca, o Senhor abençoa ele, provê tudo, como que ele não vai servir o Senhor? Aí o Senhor fala assim, ó, pode tocar. Ou seja, o Senhor deu uma liberdade para que o inimigo tocasse. E a gente só compreende isso quando a gente lê todo o livro de Jó. Se a gente não lê, a gente não compreende. Porque o que acontece? O que em Jó dava legalidade para o Senhor poder permitir que o inimigo tocasse ele? Porque Jó era um cara esperto. Ele, no que diz respeito à lei da semeadura e da colheita, ele fazia tudo certinho. Então, o que dá legalidade para o inimigo tocar? Sabe o que dá? Soberba. Então, lá no capítulo 19, você vai ver isso. Que Jó, ele se achava. Sabe assim? Eu sou justo. Onde eu chego, os sábios têm que calar a boca para me ouvir. A minha vida é um modelo para todo mundo, entende? Então, foi aí que tinha a legalidade. Então o Senhor permite que Satanás toque, mas não que tire a vida dele, mas que toque nas coisas e na saúde. E o que isso produziu? Porque foi um toque onde o Senhor não permitiu que ele fosse além. Foi um toque só onde Deus permitiu. Então no final, Jó fala assim, ó, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me humilho no pó e na cinza. E foi aí que o Senhor restaura a sorte do servo dele. Ou seja, aquela aflição, aquela tentação, aquela provação, tomou aquele servo de Deus de uma posição e levou ele para uma muito melhor, em todos os aspectos. O livro de Jó termina mostrando que ele terminou a vida dele numa posição muito maior, aquela que o inimigo tocou ele. Quando o inimigo tocou ele era grande, mas depois ele estava numa posição muito mais elevada, porque agora ele é um humilde servo de Deus, abençoado por Deus, fortalecido por Deus, restaurado por Deus, e que conhece o seu Deus agora de um outro ponto, de um outro ângulo. Porque antes ele conhecia de ouvir falar, agora ele pode ver. Então, aqui a gente não vai encontrar algo diferente. Então,
o Senhor fala assim, ó, Satanás te pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E aí o Senhor vai dizer assim para ele, ó, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Bom, e aí essa é a razão da fogueira, entende? Então, nós vamos dizer assim, ó, que essa fogueira foi uma fogueira que o próprio Satanás preparou para Pedro cair vergonhosamente. Aqui a gente encontra isso, ó. Lucas 22, verso 55. Lê para nós os versos 55, 56, 57, até o 62, do 55 ao 62. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. A cerca de uma hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Que situação, né? Que situação. Mas eu acho lindo esse texto aqui, porque Lucas, ele coloca para nós aqui que o olhar do Senhor levou Pedro ao arrependimento. O olhar do Senhor. Aqui ele já estava arrependido, aqui ele já estava chorando amargamente, porque o Senhor olhou para ele. Ele negou o Senhor 3 vezes, o Senhor não deu as costas para ele. Né? Como religiosamente falando, a gente diz, né, que se você negar o Senhor, acabou, né? Esquece. O Senhor olhou para ele. Mas vamos ler o que diz Marcos sobre esse assunto, porque Marcos, dizem os estudiosos da Bíblia, que por trás do Evangelho de Marcos está o testemunho de Pedro. Porque os irmãos dizem o seguinte, que esse Marcos é o João Marcos. E quem passa para ele todos os fatos é Pedro. Então é claro que no Evangelho de Marcos a gente tem detalhes que só tem no Evangelho de Marcos. E um deles está no capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 71, mas começa a ler do 66. Quando Pedro, embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele também começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Aqui, nem o tradutor teve coragem de traduzir a palavra como está escrito no original. Que aqui o tradutor colocou assim, ó, e ele começou a praguejar. Né? No original, a palavra é anatematizei, que foi traduzido como começou a praguejar.
Agora, a gente sabe que essa palavra anátema significa maldito. Então, se a gente fosse fazer assim uma tradução literal do que está escrito no original, teria que ficar assim, ó. E Pedro começou a amaldiçoar. Você consegue imaginar isso? É muito mais pesado, né? Então, nós podemos dizer assim que aquela fogueira, ou seja, por trás daquela fogueira, daquela zona de conforto, aquelas brasas, naquele pátio, por trás daquilo estava o próprio fogo do inferno aceso ali, sabe, para que Pedro pudesse ver claramente quem ele era. Que ele precisava ver quem ele era. Sabe, nós temos uma dificuldade muito grande com a vida cristã, porque a gente não entende isso, que o Senhor é assim que Ele faz os seus verdadeiros discípulos, os seus verdadeiros adoradores. Ele promove uma fogueira onde a gente tem que ver quem a gente é, para que a gente não atrapalhe a obra, para que a gente não ocupe aquelas posições de destaque, não se torne os ídolos dessa geração, como tem um monte aí que lota estádio e todo mundo vai atrás. Você fala assim, oh, esse é perfeito, esse é perfeito. Sabe, os verdadeiros servos de Deus, eles carregam cicatrizes profundas, porque eles passam pelo fogo da provação. Eles são provados, sabe? E eles vão lá onde eles falam assim, ó, eu desisto. São esses que quando o Senhor levanta, vão realmente funcionar do jeito que o Senhor quer que funcione. Então você vê como que a gente é confuso com essas coisas, né? Porque o homem é assim, o homem é fraco. Nós estamos falando de Pedro. Então nós podemos dizer assim, sem dúvida nenhuma, que do dia de Pentecoste, ali no primeiro século, o grande obreiro do Senhor chama Pedro. Esse é o grande obreiro do Senhor. Agora, para que ele seja aquele grande obreiro do Senhor, que prega e 3.000 almas se converte, prega e 5.000 almas se converte, ele precisa passar por esse crivo. Aqui você tem, sabe, a luz sobre o homem. O Senhor mesmo, né, permitindo que o inimigo toque nas estruturas dele, para que ele veja quem ele é. Só que o Senhor está ali, bem pertinho dele, como esteve Deus com Jó, bem pertinho ali, provendo que todas as coisas sejam arranjadas de tal forma que aquela vida não se perca. Porque alguém disse o seguinte, se Deus permitisse que de uma só vez a gente visse quem nós somos, a gente enlouqueceria. Sem esperança, sem Cristo, sem o Senhor, a gente enlouqueceria. Então o Senhor faz as coisas muito bem arranjadinho, né? E agora, esse grande homem de Deus está amaldiçoando o seu Deus. Lembra que a mulher de Jó falou assim, amaldiçoa teu Deus e morre? Né? E o Senhor falou assim, fala como louca, agora nós vemos um louco aqui. Esse é o louco. Esse não é mais o grande Pedro, esse é um louco. Uma fogueira, uma mulher, uma criada, a palavra criada é escrava, uma escrava. Não, eu estou pronto para morrer contigo. Uma escrava chega e quebra essa estrutura. Assim, ó, acabou. Não é mais esse homem. Agora, isso poderia ter causado uma coisa fora do comum em Pedro. E o Senhor sabia disso. Então, quando a gente estuda a história da ressurreição, a gente vai ver assim que as aparições do Senhor, todas as aparições do Senhor, ela tem esse detalhe em todas elas, sabe? Todas as aparições do Senhor, o Senhor manda um recado para Pedro. Quando o Senhor aparece a Maria Madalena, ele fala assim, ó, vai e fala aos meus discípulos e a Pedro. Está sempre isso, ó, e a Pedro. Todas as aparições, fala aos discípulos e a Pedro, que eu vou diante deles da Galileia. Quer ver? Vamos. Mas nós temos isso, tá, irmãos? O Senhor ressurreto, falando com os discípulos, falando com as mulheres, falando com os discípulos e sempre usando essa palavra, e a Pedro.
Mas lá no capítulo 22 de João, nós vamos concluir lá no capítulo 22 de João. Lá no capítulo 22 de João, nós vamos encontrar outra fogueira. Inclusive, no original é a mesma palavra. João capítulo 21, perdão. João capítulo 21, versículo 9. Faz assim, né? Lê para nós, como a gente sempre faz. Vamos começar a leitura do versículo 3 e vamos ler até o versículo 9. Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Aqui nós encontramos essa mesma palavra traduzida aqui para braseiro. Ou seja, o Senhor, ele precisa restaurar publicamente o seu servo. O Senhor já apareceu para ele, o Senhor já restaurou ele em secreto. Mas isso não é suficiente. Você vê que Pedro, ele está voltando para a velha vida. Sabe quando você fala assim, ó, eu não sirvo para isso, eu vou voltar para a velha vida? Ele está voltando. E ele não volta sozinho, porque realmente havia uma liderança nele. Ele fala, vou pescar, ele leva os discípulos tudo com ele. E o pessoal passa a noite lá sem apanhar nada. Então, isso aconteceu dias depois da ressurreição. E eles estavam lá em Tiberíades, e o Senhor vai lá. O Senhor vai lá, só que o Senhor usa uma forma que eles não reconhecem o Senhor de imediato. Então eles estão lá pescando, e o Senhor chega na beira daquele lago, depois que eles passaram a noite inteira sem pegar nada, que tem um significado muito grande isso para a nossa vida, sabe? O Senhor chega lá na beira daquele lago e o Senhor grita assim, ó, filhinhos, apanharam alguma coisa? Né? Que é bem quando a gente quer falar assim, não, eu vou viver sem o Senhor, né? Aí a gente está lá na caixa do nada, o Senhor chega e fala, e aí, conseguiu alguma coisa? Como o Senhor é bom, né? Conseguiu alguma coisa? Não, Senhor, não pegou nada. Aí o Senhor fala para eles, né? Joga a rede do outro lado. Tipo, o Senhor ajudando, né? Joga a rede do outro lado. Vocês não podem fazer mais nada sem eu agora. Tudo que vocês precisar fazer tem que ser comigo. E aí eles jogam a rede do outro lado, pronto, os peixes estão tudo lá, né? E aí ele já se toca, né? Fala assim, ó, Senhor. E Pedro, né, já estava vestido de pescador, ou seja, já estava sem roupa. Então, quando João fala assim, ó, é o Senhor, ele corre se trocar, né? Você acha que o Senhor precisa disso? O Senhor vai lá para restaurar ele mesmo. Então, quando eles chegam na praia, com aquele monte de peixe, o Senhor já acendeu o braseiro e já tem peixe lá em cima, porque o Senhor é quem ele é. Então, o Senhor já acendeu o braseiro e já tem peixe lá em cima. E é aqui, em volta desse braseiro, que o Senhor fala para eles trazerem mais alguns peixes, e o Senhor chama eles para comer. E eles se assentam à volta daquele braseiro. Agora, não é mais o braseiro que Satanás acendeu, agora é o Senhor que acendeu um outro braseiro, né? E é muito importante a gente compreender isso, sabe? Porque o nosso adversário, ele acende braseiros para que a gente negue o Senhor. Então isso normalmente acontece, sabe, quando a gente resolve em situações que não era para ser assim, a gente resolve ficar na zona de conforto. Quando o Senhor foi apanhado, Pedro buscou entre os ímpios um braseiro, porque era uma noite fria, uma zona de conforto, e lá ele negou o Senhor.
Sabe? Quando a gente quer ser o que a gente não é, e aí a gente busca uma zona de conforto no meio dos ímpios, e quando a gente menos imagina, a gente está negando o Senhor. Isso é coisa que o inimigo prepara para a gente. Mas agora, o Senhor mesmo, ele vai nos ensinar uma lição, sabe? Porque o Senhor, ele prepara braseiros, onde a gente pode ser acendido. Então, às vezes, tem ali 3, 4 irmãos realmente buscando o Senhor. E a gente, o Senhor mesmo pega a gente e leva lá para o meio. A gente sai de lá aceso. O inimigo prepara os braseiros dele, mas o Senhor também prepara os braseiros dele. E aqui o Senhor prepara um braseiro para ele trazer Pedro de volta para aquele lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Ou seja, aquela provação tinha uma finalidade e não era descartá-lo. Provavelmente, aquele sentimento de que eu não presto era por causa da grandeza do Pedro, do orgulho e até mesmo do juízo. Porque lembra quando o Senhor falou sobre a medida que a gente medisse, a gente também seria medido? É muito sério isso, sabe? Porque a gente estabelece um padrão. E a gente fala assim, ó, isso Deus não pode perdoar. E aí a gente cai ali. Naquilo que Deus não pode perdoar. Ou seja, antes você dizia assim, ó, Deus não pode perdoar esse tipo de pecado. E agora que você cometeu esse tipo de pecado, nem você pode acreditar que Deus pode te perdoar. Então, olha que situação difícil. Então, talvez lá no íntimo, né, Pedro pensava assim, ó, se alguém amaldiçoar o Senhor, não é digno de salvação. Só que agora, fala assim, ó, eu amaldiçoei o Senhor. Então, você vê que situação difícil? E a gente precisa aprender isso. Por isso, sabe que um ponto que eu falo assim, principal para a carreira cristã, um ponto principal para a carreira cristã, que a gente deve destacar assim, ó, não julgue nunca ninguém. Não julgue nunca ninguém. Sabe por quê? Porque à medida com que você julga, você julga. Ou seja, à medida que você julga lá, você julga aqui. Entende? Então isso é importante para a nossa vida cristã. Porque quando você julga, você julga. Ou seja, com aquele juízo que você julgou, você vai ser julgado. Então não julga. É a melhor coisa a fazer. Não julga ninguém. Julga você. Julga suas atitudes, seus caminhos, mas não julga ninguém. Nunca aponte o dedo para ninguém e fala assim, ó, para esse não tem jeito. Porque amanhã você pode se ver na mesma condição. E aí você vai dizer assim, ó, para mim não tem mais jeito. É muito importante isso. Então agora, né? Você falou que Pedro amaldiçoou, né? E tem um versículo que fala, né? Que... esqueci o nome. Está lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios. Ninguém pode dizer anátema a Jesus, né? E por que você pensa que é religioso? Tipo... Esse texto? Porque os irmãos, a dificuldade de compreender aqui, irmãos, é que se você não tiver um conceito histórico, você não entende esse texto aqui. Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Está assim, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É que, né, normalmente nós queremos fazer aqui uma doutrina, baseado naquilo que as pessoas dizem. E a gente coloca de lado o contexto. Então, vamos dizer assim, tá? Qual que é o contexto disso aqui? Ninguém pode dizer anátema, ninguém pode dizer Senhor. Aqui a pessoa, ela era presa e ela era levada a César e ela tinha que fazer uma confissão pública, anátema Jesus. Ela tinha que fazer uma confissão pública, Jesus é o Senhor. Ela tinha dois caminhos, ou ela falava Jesus é o Senhor e perdia a cabeça, ou ela falava Jesus é maldito e ela sobrevivia. É nesse contexto que Pedro está dizendo assim, ninguém pode dizer. Não é no contexto natural. Ah, Jesus Senhor, até o Edir Macedo fala Jesus Senhor. Né? É nesse contexto, vamos dizer assim, surge uma perseguição. Surge uma perseguição e surge uma religião aí
cujo nome de Jesus é amaldiçoado. Por exemplo, o judaísmo toma conta do mundo, né? Que o povo gosta do judaísmo, até os crentes gostam do judaísmo, né? O judaísmo toma conta do mundo, né? Aí vamos dizer assim que a nova religião mundial vira o judaísmo. E aí nós somos presos. Nós somos presos por ser cristão, né? Aí nós vamos se comparecer lá na presença do grande líder, lá do anticristo, né? E aí tem um jeito de você guardar o teu pescoço. Sabe qual que é? Anátema Jesus. Mas se você tiver o Espírito Santo, você não consegue fazer isso. Entende? Ninguém pode. Mas é nesse contexto, entendeu? Ninguém pode. Alguém que tem o Espírito Santo sabe falar Jesus maldito. Nesse contexto de juízo, de inquisição, entendeu? E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Ah, isso é outro assunto que nós vamos ter que tirar um dia para estudar, tá? Mas nós podemos fazer isso. É importante, é muito importante. E nós podemos fazer isso. E, por outro lado, numa situação dessa, nenhum não crente pode dizer Jesus é o Senhor. Não pode. Porque a vida dele vale mais do que qualquer coisa. Vida pela vida, ele vai dizer anátema Jesus. Esse é o assunto de Coríntios 12, falando, né, sobre o Espírito Santo. É isso que eu disse no começo, que às vezes a pessoa, né, um conceito religioso, confunde tudo isso aqui. Mas vamos lá terminar, né? Vamos terminar rapidinho, vou terminar. A fogueira, tá? João? João capítulo 21. Versículo 14 diz assim, ó, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Seria interessante vocês estudarem isso, sabe? Buscar essas aparições do Senhor, essas 3 aparições nos evangelhos, que isso ia acrescentar bastante para o conhecimento dos irmãos sobre aquilo que o Senhor ressurreto faz com os discípulos. É muito importante. Então, no versículo 15 diz assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Olha a pergunta. E essa palavra amas-me aqui no grego é ágape. Ágape. Porque lá ele falou assim, eu estou pronto para morrer contigo. E esse é o verdadeiro significado dessa palavra, ágape. Ainda que todos te neguem, eu estou pronto para morrer contigo. Ou seja, o Senhor vai restaurá-lo nessa base. O Senhor faz ele se lembrar do que ele tinha falado antes de cair. Amas-me mais do que esse, ou seja, você me ama com aquele amor sacrificial que você falou, que você era capaz de dar a tua vida por mim? Isso significa ágape. Então Pedro responde assim, ó, e ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Está assim na nossa tradução. Mas no grego, está assim, ó, filéu. Ou seja, é um outro amor. Não é aquele amor sacrificial. É um amor que a gente tem em amizades. Filéu, filia significa amizade. Eu te quero bem. Eu tenho um conceito especial sobre você. Você tem um lugar no meu coração. Eu não te amo com aquele amor de morrer por você, não, mas eu te quero bem. Entendeu? Então, ele responde agora na base dele, não na base do Senhor. E aí, qual que é a resposta do Senhor para ele? O Senhor fala assim, ó, apacenta os meus cordeirinhos. Ó, o Senhor está restaurando o ministério dele. É um ministério. É um ministério. O Senhor chamou ele para isso. Apacenta os meus cordeirinhos. Com a tua limitação mesmo. Com o teu filéu mesmo. Apacenta meus cordeirinhos. E então, né, não ficou só nisso não, né? Passou mais um tempinho, o Senhor falou assim, ó, tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ou seja, novamente ele usa a mesma palavra, ágape. Disse-lhe Simão, sim, Senhor, tu sabes que eu filéu. Então o Senhor lhe disse,
cuida do meu rebanho, ou apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, essa palavra está aqui, tudo apacenta, mas não é, sabe? A primeira significa cuida, a segunda significa pastoreia. Tipo, a primeira significa alimenta, a segunda significa pastoreia, e a terceira significa alimenta. Na primeira, ele chama de ovelhinhas, na segunda, ele chama de ovelhas, e na terceira, ele chama de rebanho. No original, tá? São palavras diferentes. Então, né, disse segunda vez, amas-me, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Então, no verso 17, disse-lhe terceira vez, lembra que ele negou 3 vezes? Então, o Senhor está restaurando ele perfeitamente. Simão, filho de Jonas, agora o Senhor não usa mais a palavra ágape. Na terceira vez, o Senhor usa a palavra filéo, filéo-me, ou seja, amas-me com o teu amorzinho de natural, você tem afeição por mim? Simão, filho de Jonas, você tem afeição por mim? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu filéu. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Aqui o Senhor restaurou ele. E por o Senhor restaurar ele, o Senhor desceu lá no amor dele. O Senhor não exigiu dele o que ele não tinha. O Senhor desceu lá no amor dele. Por quê? Porque no dia de Pentecostes, o Senhor ia dar para ele o que ele não tinha. Mas antes do Senhor dar para ele o que ele não tinha, o Senhor tinha que mostrar para ele que ele não tinha. Entende por que eles vão orar e pedir o batismo com o Espírito Santo e buscar, e eles não vão ousar sair na rua sem ser cheio do Espírito Santo? Porque primeiro eles precisam enxergar que eles não têm condição. É igual a gente estava conversando aqui no começo. A gente tem que enxergar que não tem condição para ser cheio do Espírito Santo. Porque enquanto você não enxerga que você não tem, ou que você acha que tem, você não precisa do Espírito Santo. Então aqui, sabe, o Senhor, ele esvazia o vaso totalmente, mas restaura. Porque o Senhor fala assim, ó, cuida das minhas ovelhas, cumpra o teu chamamento, segue-me. Agora, tem uma palavra aqui que eu acho muito maravilhosa no verso 18, sabe? Nós vamos terminar aqui, tá bom? Aqui, o Senhor fala assim para ele, na verdade te digo. Esse é o último, na verdade te digo do Evangelho de João. E todos eles são muito importantes. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. E disse isso significando que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Talvez esse seja o grande resumo do discipulado a Cristo, ou o grande propósito do discipulado a Cristo. Então, quando o Senhor lança a luz, ele mostra quem nós somos, nos leva ao fim de nós mesmos e nos restaura para ele, mas nos restaura na verdade. Então aqui você tem 2 aspectos da verdade, não um só. Então, infelizmente, a tradição ela não deixa a gente entender o que está escrito aqui. Porque a tradição diz que o Senhor está falando que ele ia ser crucificado de ponta cabeça. E aí, tudo que a gente recebe desse texto é isso, que o Senhor está profetizando que ele ia ser crucificado de ponta cabeça. Mas lembra disso, está escrito aqui, ó, na verdade vos digo. E o que o Senhor está falando? O Senhor está falando da juventude dele. Então, quando a gente é jovem, como que a gente vive? Quem manda na minha vida sou eu. Eu vou aonde eu quero. Eu visto o que eu quero. Eu me sentindo bem? Tá bom demais. Quero ver quem é que vai fazer eu usar essa roupa. Quero ver quem vai me levar para onde eu não quero ir. Isso é a juventude. Mas quando a gente chega na velhice,
A gente precisa de cuidador, a gente não tem mais movimento, a gente precisa que o outro venha e nos vista, né? Porque agora a gente é totalmente dependente. Tudo que a gente faz é estender a mão. O cuidador chega com aquela roupona cinza e fala assim, ó, estende a mão. Você estende a mão, ele te veste, né? E aí depois ele pega você pelo braço, ou coloca você na cadeira de roda e te leva. Adianta? Você fala, eu não quero ir? Adianta? Não adianta, porque agora você é levado por outro. E aí o Senhor fala assim, ó, dessa maneira, e essa é a morte que você vai me glorificar. O Senhor já ressuscitou. O Senhor não falou para ele assim, ó, você vai me glorificar confessando a minha morte. Entende? Porque nós recebemos isso como o máximo da verdade. Nós confessar a morte do Senhor, que nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, fomos ressuscitados com Ele. Sim, isso é importante. Mas Pedro vai glorificar a Deus com outro tipo de morte. A morte dele. Sabe? O ter que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor, é o que vai fazer com que o Senhor seja glorificado na vida dele. Então o Senhor está trazendo para ele aqui uma revelação do que seria a vida de Pedro. O que seria a vida de Pedro? Um homem que seria despido de tudo aquilo que era dele e teria que estender as mãos para que o Espírito Santo viesse e lhe revestisse de Cristo. Um homem que não teria mais liberdade para escolher onde ele queria ir. Mas um homem que o Espírito Santo poderia pegar e levar para pregar o Evangelho para os judeus. Falar assim, ó, o Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro amava o Senhor. Você acha que se não fosse o Espírito Santo, ele ia lá botar o dedo no nariz daqueles malditos sacerdote corrupto e falar assim, ó, o Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, arriscando a vida dele? Jamais ele faria isso. Mas agora ele é guiado por outro. Então o amor do Senhor por aqueles sacerdotes corruptos era muito maior do que a vontade de Pedro. Então ele pode ir lá e falar assim, ó, o Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Mas não só isso. Ele pode ir na casa de Cornélio, um gentil, coisa que judeu não vai, e chegar lá e pregar o Evangelho para aqueles gentios, e entrar na casa deles e pregar para eles, e o homem chegar lá para querer jogar incenso no pé dele, ele falar, levanta, que eu sou homem igual a você, e não rejeitar os comandos do Senhor. Então esse é o propósito do discipulado a Cristo, é a gente se tornar dependentes do Senhor, para que Ele nos leve para onde Ele quiser. Se a gente ter que ir lá passar pela quimioterapia para evangelizar uma pessoa, nós iremos. Porque o Senhor é que vai nos levar para lá. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Nós queremos ser discipulados a Cristo. Nós queremos glorificar o Senhor. Nós já cansamos de viver para nós mesmos. Nós já sabemos que nós somos como Pedro. Estamos sempre prontos para querer ocupar o primeiro lugar no pódio. Estamos sempre prontos para seguir o nosso próprio caminho, para nos vestir de justiça própria. Estamos sempre prontos para essas coisas, Senhor. Mas nós queremos glorificar o Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Envia Teu Espírito e nos vista de um novo homem. Esse novo homem que Te agrada. E nos dê essa condição de sermos levados para onde o Senhor quiser. Onde o Senhor quiser, Senhor. O Senhor tem a liberdade. O Senhor nos comprou. O Senhor pagou um preço alto pela nossa vida. E o Senhor tem nos cuidado dia a dia. Nos sustentado, nos enchido de bênção. Senhor, leva-nos para onde o Senhor quiser. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
se alegra juntos.